Há momentos em que o universo parece sussurrar algo em nossos ouvidos. Sinais sutis, coincidências misteriosas, uma sensação inexplicável de que algo importante está prestes a acontecer. Quando o verdadeiro amor se aproxima, esse chamado interno se intensifica. Não se trata apenas de encontrar alguém, é um reencontro com uma parte esquecida de si mesmo. O amor verdadeiro não chega para preencher um vazio, mas para revelar o que já pulsa dentro de nós, muitas vezes encoberto por dores passadas, medos e defesas. Se este vídeo apareceu para você agora, talvez seja porque uma transformação interior já começou. Não é coincidência, é sincronicidade. E como dizia Jung, onde há um encontro de alma, há também uma oportunidade de cura e de integração profunda. Se você sente que está pronto para viver esse tipo de conexão, comente abaixo. Eu me abro para o amor verdadeiro que transforma. Segundo Carl Gustav Jung, o amor verdadeiro não é apenas um encontro entre duas pessoas, mas um processo profundo de individuação, o caminho em direção à totalidade do ser. Quando sentimos que o amor está prestes a chegar, é porque algo dentro de nós já começou a se alinhar. O que chamamos de verdadeiro amor é, muitas vezes, a manifestação externa de um movimento interno de integração entre os aspectos conscientes e inconscientes da psique. Jung descreveu a projeção como um fenômeno em que atribuímos ao outro aquilo que não reconhecemos em nós mesmos. No início de uma relação, é comum projetarmos nossas idealizações, crenças e feridas no parceiro. Mas o amor verdadeiro começa quando retiramos essas projeções e enxergamos o outro como ele é, não como desejamos que seja. Essa desilusão não é o fim do amor, mas o início de algo mais real e profundo. A sombra, outro conceito fundamental, representa todos os aspectos que reprimimos ou negamos em nós mesmos. Quando estamos prontos para um amor autêntico, é porque começamos a reconhecer e a integrar nossa própria sombra. O parceiro ou parceira que chega nesse momento da vida não aparece para nos completar, mas para nos espelhar. Essa pessoa nos desafia, nos confronta e, ao mesmo tempo, nos acolhe, criando espaço para que o verdadeiro crescimento aconteça. Além disso, Jung propôs que dentro de cada um de nós habitam o ânimos, aspecto masculino na mulher, e a ânima, aspecto feminino no homem. O verdadeiro amor emerge quando esses opostos internos se reconhecem e se harmonizam. Assim, a chegada de um parceiro significativo do lado de fora reflete a união simbólica que já começou a acontecer dentro de nós. Antes que o verdadeiro amor se manifeste no mundo externo, algo silencioso começa a se mover dentro da alma. É um chamado sutil, quase imperceptível, mas profundamente transformador. Esse chamado não é apenas um desejo de estar com alguém, mas uma sensação visceral de que algo precisa ser curado, compreendido ou finalmente aceito em nós mesmos. Para Jung, esse tipo de inquietação pode ser visto como o início de um processo de individuação, um convite do inconsciente para integrar partes esquecidas da psique. Muitas vezes, esse processo começa com um sentimento de vazio que nenhuma distração consegue preencher. O que antes trazia prazer agora parece mecânico. As relações superficiais perdem o brilho. Surge uma saudade inexplicável de algo que ainda não vivemos, mas que sentimos que existe. Jung chamaria isso de movimento da alma em direção ao self, a totalidade do ser, que pressiona o ego para que ele saia da estagnação e aceite atravessar um novo limiar de consciência. Esse chamado interno pode se manifestar de muitas formas. Sonhos vívidos com símbolos de união, arquétipos relacionados ao amor, imagens de casamento ou reconciliação, encontros inesperados com pessoas que espelham aspectos profundos da nossa psique, ou até mesmo sensações de sincronicidade, quando o mundo externo parece conversar com o nosso mundo interno, como se algo maior estivesse orquestrando cada passo em direção a um reencontro significativo. É nesse ponto que muitos começam a buscar respostas espirituais ou psicológicas. Não é incomum que leituras sobre alma gêmea, relacionamentos kármicos ou desenvolvimento pessoal se tornem frequentes nesse período. Mas o que está realmente acontecendo é que o inconsciente está tentando guiar o indivíduo para dentro, para que ele se reconecte com sua essência
e esteja pronto para receber o amor verdadeiro de forma consciente e não como uma fuga ou projeção. Esse chamado não exige pressa, mas presença. Ele convida à escuta do coração, à observação dos padrões repetitivos nos relacionamentos passados, à coragem de encarar as feridas emocionais que ainda influenciam nossas escolhas. Quando aceitamos esse chamado, começamos a nos mover em direção a um amor que não é baseado na necessidade, mas na autenticidade. Um amor que nasce do encontro entre duas almas inteiras, e não de duas metades feridas tentando se completar. Muitos ignoram esse movimento interno e seguem tentando preencher o vazio com distrações, trabalho excessivo, relações casuais ou dependência emocional. Mas o inconsciente é paciente. Ele continuará enviando sinais, criando situações, até que o indivíduo pare e escute. Quanto mais resistência houver, mais intensos se tornam os avisos. Isso porque o verdadeiro amor não pode florescer onde não há espaço interno para acolhê-lo. É preciso limpar, soltar, desapegar. É necessário dizer adeus a versões antigas de si mesmo para que uma nova forma de amar possa emergir. Quando alguém está verdadeiramente pronto, não há ansiedade, mas confiança. Há uma certeza silenciosa de que algo está a caminho. E essa certeza não vem da mente, mas do corpo, da intuição, do sentimento de alinhamento com algo maior. A espera deixa de ser um sofrimento e se transforma em preparação sagrada. Cada passo dado nessa jornada é um passo em direção ao outro, mas mais do que isso, é um passo em direção ao próprio centro. O chamado interno, portanto, é o primeiro e mais importante sinal de que o amor verdadeiro está próximo. E atender a esse chamado é escolher viver de forma mais consciente, mais íntegra, mais profunda. Não porque queremos atrair alguém, mas porque desejamos, acima de tudo, nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. E é justamente nesse estado de inteireza que o amor verdadeiro encontra espaço para florescer. Quando duas pessoas se encontram e sentem uma conexão intensa logo de início, é comum que isso seja interpretado como um sinal de amor verdadeiro. Mas, segundo a psicologia analítica de Carl Jung, o início de uma relação amorosa é também o palco principal das projeções. Nessa fase, projetamos sobre o outro aspectos nossos que ainda não reconhecemos ou que idealizamos. A paixão, nesse contexto, pode ser compreendida como um estado alterado de consciência em que o inconsciente toma as rédeas, nos fazendo enxergar o parceiro não como ele realmente é, mas como desejamos que seja. Projetamos no outro nossos ideais, nossas expectativas, nossas carências, nossos medos e até nossos traumas não resolvidos. A figura amada se torna um espelho para aquilo que está oculto em nós. No início, isso é vivido como encantamento. A outra pessoa parece perfeita, como se fosse a peça exata que faltava em nosso quebra-cabeça emocional. Mas, com o tempo, essa imagem começa a desmoronar. Pequenas frustrações, divergências e comportamentos inesperados começam a surgir, e o que era ideal passa a ser desafiador. É nesse ponto que muitos relacionamentos se rompem, quando a projeção começa a se dissolver. A tendência é culpar o outro pela quebra da idealização, acusá-lo de ter mudado ou de não ser mais quem era. No entanto, o que está realmente acontecendo é um processo profundo de desilusão, que não significa o fim do amor, mas o início da possibilidade de uma relação mais autêntica. Para Jung, a retirada das projeções é um dos momentos mais cruciais do desenvolvimento psíquico dentro do amor. A dissolução das projeções é dolorosa porque nos obriga a olhar para dentro. O que projetamos no outro, agora precisamos reconhecer como nosso. O amor, então, deixa de ser um jogo de espelhos para se tornar uma jornada de autorresponsabilidade. Começamos a perceber que aquilo que admirávamos ou criticávamos no parceiro era, na verdade, um reflexo de aspectos não integrados de nós mesmos. Essa etapa é essencial para que o verdadeiro amor floresça. Enquanto estamos aprisionados nas projeções, não conseguimos ver o outro em sua humanidade real, com suas luzes e sombras, com suas próprias complexidades e feridas. O relacionamento ainda está preso a fantasias inconscientes, muitas vezes originadas na infância
ou em experiências passadas de abandono, rejeição ou idealização parental. Por isso, a retirada das projeções também pode reativar dores profundas, mas é justamente essa reativação que oferece uma oportunidade única de cura. A dissolução das projeções nos convida à empatia verdadeira. Ao invés de reagirmos com frustração ao percebermos que o outro não corresponde à imagem idealizada, podemos começar a enxergar quem ele realmente é, com seus limites, seus dilemas e sua verdade. E é nesse encontro real, sem máscaras, que o amor começa a amadurecer. O encantamento dá lugar à conexão. A paixão cega dá lugar à escolha consciente de estar com alguém, aceitando-o não apesar de suas imperfeições, mas justamente por elas. Esse processo também nos fortalece interiormente. Ao assumir a responsabilidade pelas imagens que projetamos, começamos a desenvolver mais clareza sobre quem somos, o que realmente buscamos e o que estamos dispostos a oferecer em uma relação. Aprendemos a distinguir entre o desejo de ser salvo e o desejo de construir algo autêntico junto ao outro. E com isso, saímos do papel de vítima ou de idealizador e passamos a ocupar uma posição mais madura, capaz de sustentar o vínculo com mais presença e verdade. No amor verdadeiro, o outro não está ali para preencher nossas faltas, mas para caminhar conosco em um processo mútuo de crescimento. Quando as projeções caem, surge o espaço para o encontro real, onde cada um pode ser quem é, sem precisar representar um papel. E é nesse solo limpo das ilusões que as raízes de um amor profundo e duradouro podem finalmente se firmar. A sombra, na visão de Carl Jung, representa todos os aspectos de nossa personalidade que foram rejeitados, reprimidos ou esquecidos, não porque são necessariamente negativos, mas porque, em algum momento, foram considerados inaceitáveis pelo ego ou pela sociedade. A sombra contém tanto conteúdos sombrios quanto potencialidades não vividas. E é no campo dos relacionamentos afetivos, especialmente os mais profundos e significativos, que ela encontra terreno fértil para se manifestar e ser finalmente integrada. Quando o verdadeiro amor se aproxima, ele não vem apenas para nos fazer felizes ou completos, como tantas vezes idealizamos. Ele vem, sobretudo, para nos tornar inteiros, e esse caminho passa, inevitavelmente, pela confrontação com a nossa própria sombra. O vínculo afetivo se transforma, então, em um espelho vivo. O parceiro ou parceira que surge em nossa vida começa a ativar emoções profundas, reações inesperadas, lembranças antigas, medos e inseguranças que pensávamos já ter superado. Essas ativações não são sinais de fracasso no relacionamento, muito pelo contrário. São indicadores de que o vínculo é verdadeiro o suficiente para tocar camadas profundas da psique. A convivência íntima expõe nossas feridas com clareza. A sombra, muitas vezes disfarçada de críticas, ciúmes, controle ou retraimento, se manifesta para ser vista e, eventualmente, curada. O que parecia ser apenas um conflito com o outro, na verdade, é um convite à autorreflexão e à transformação interior. Em vez de projetarmos no parceiro a origem de nossa dor, o caminho junguiano propõe que olhemos para dentro e perguntemos: o que essa situação está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Qual parte da minha sombra está sendo ativada aqui? Ao fazer esse movimento de retorno à consciência, transformamos os conflitos em oportunidades de crescimento. E com o tempo, passamos a ver o outro não como uma ameaça, mas como um aliado no processo de individuação. Curiosamente, é no contexto do amor que nos sentimos mais vulneráveis, e é justamente essa vulnerabilidade que permite a cura. Quando confiamos o suficiente para expor nossas fraquezas, nossos medos e nossas inseguranças, criamos um espaço sagrado de acolhimento mútuo. A sombra só pode ser curada quando deixamos de negá-la e começamos a aceitá-la como parte legítima de quem somos. O parceiro que nos ama verdadeiramente não exige perfeição. Ele nos desafia a sermos autênticos. E ao fazer isso, nos oferece uma chance real de integração. Muitas vezes, a sombra se manifesta como reatividade emocional. Pequenos gestos ou palavras do outro podem desencadear respostas desproporcionais.
Isso acontece porque tocamos em pontos antigos e mal resolvidos. A tendência inicial é culpar o outro ou se afastar, mas o convite mais profundo é o de investigar. De onde vem essa dor? Que história ela carrega? Ao nos comprometermos com essa investigação, saímos do ciclo da repetição inconsciente e damos um passo em direção à cura. A relação afetiva se torna, assim, um campo de alquimia psicológica. Nele, as dores são transformadas em sabedoria, os conflitos em intimidade, os medos em confiança. Mas isso só é possível quando há disposição mútua para o autoconhecimento e para a escuta empática. O amor verdadeiro não evita o desconforto, ele o atravessa. Não finge que está tudo bem. Ele escolhe dialogar, se vulnerabilizar, transformar. A presença do outro se torna um catalisador para que possamos reconhecer aquilo que ainda não havíamos tido coragem de encarar sozinhos. Ao longo desse processo, começamos a perceber que a cura da sombra não nos torna mais perfeitos, mas mais humanos. Ganhamos compaixão por nós mesmos e pelo outro. Reconhecemos que todos carregam dores, inseguranças e partes fragmentadas. E ao acolher essas partes no relacionamento, transformamos o amor em algo mais profundo do que qualquer fantasia romântica poderia oferecer. Um espaço de verdade, de crescimento e de liberdade. É nesse tipo de relação que o amor não se limita ao prazer ou ao conforto, mas se expande como um agente de transformação psíquica. O vínculo se torna uma jornada conjunta de integração, onde a sombra deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma ponte. Uma ponte que liga o inconsciente ao consciente, o medo ao amor, a dor à cura. Quando falamos em amor verdadeiro, é comum imaginar algo que acontece fora de nós. O encontro com uma pessoa especial, um vínculo único, uma história de conexão profunda. No entanto, sob a ótica da psicologia analítica de Carl Jung, o verdadeiro amor é, antes de tudo, um reflexo de um processo interno de integração psíquica. Ele não é fruto do acaso, nem apenas da compatibilidade entre duas personalidades, mas da jornada individual de autoconhecimento, amadurecimento e reconciliação dos opostos dentro de si mesmo. Jung propôs que dentro de cada indivíduo existem polaridades psíquicas que precisam ser reconhecidas e harmonizadas. O consciente e o inconsciente, a razão e a emoção, o masculino e o feminino. Esse processo, chamado de individuação, é o caminho em direção à totalidade. À medida que integramos essas partes, deixamos de buscar no outro aquilo que falta em nós e passamos a compartilhar o que já encontramos em nosso interior. E é nesse estado de inteireza que o amor verdadeiro se torna possível. Um relacionamento que nasce da carência tende a se sustentar em desequilíbrios. O outro é visto como responsável por nossa felicidade, por nos curar, nos validar ou nos salvar. Mas quando o amor surge como reflexo de uma psique integrada, ele deixa de ser uma demanda e se torna uma escolha consciente. Não amamos para suprir uma falta, mas para compartilhar um estado de plenitude interna. O vínculo não é uma necessidade, mas uma expressão daquilo que somos. Essa integração não significa perfeição ou ausência de conflitos. Significa, sim, consciência. Significa estar em contato com a própria sombra, conhecer os próprios limites, reconhecer os próprios desejos e ainda assim manter o coração aberto ao outro. O amor verdadeiro nasce quando já não precisamos que o outro desempenhe um papel idealizado, porque aprendemos a amar a nós mesmos com lucidez e compaixão. Na jornada junguiana, esse ponto de maturidade emocional é simbolizado pelo casamento sagrado, a união entre o ânimos e a ânima, os aspectos masculino e feminino da psique. Quando essa união simbólica ocorre internamente, o indivíduo passa a atrair relações mais alinhadas com sua verdade essencial. Ele deixa de buscar parceiros que apenas repetem padrões antigos e começa a se conectar com pessoas que estão na mesma frequência de evolução, prontas para amar de forma consciente. A manifestação do amor verdadeiro, então, não acontece como um milagre repentino, mas como o desdobramento natural de um processo interno. O outro aparece quando estamos prontos, e essa prontidão não está ligada a um ideal externo, mas a um estado de equilíbrio interno. Não é sobre encontrar alguém que nos complete,
mas alguém que caminhe ao nosso lado, com respeito, liberdade e verdade. E isso só se torna possível quando já fizemos esse caminho sozinhos, dentro de nós. Além disso, a presença de um amor verdadeiro em nossas vidas muitas vezes coincide com uma fase de estabilidade emocional, clareza de propósito e alinhamento com nossos valores mais profundos. Isso acontece porque o amor verdadeiro exige espaço, não só físico, mas psíquico. Um coração cheio de ruídos, medos e ilusões não consegue acolher essa experiência em sua totalidade. Por isso, o trabalho interior é tão essencial. Ele prepara o terreno para que o amor possa enraizar-se de forma sólida e florescer com autenticidade. Quando vivemos uma relação que nasce dessa base interna, percebemos uma nova qualidade de presença. Os diálogos são mais profundos, os silêncios mais confortáveis, os conflitos mais conscientes e o afeto mais verdadeiro. O outro não é visto como um inimigo em momentos de tensão, mas como um espelho que nos ajuda a crescer. As diferenças deixam de ser ameaças e se tornam oportunidades de aprendizado. E o vínculo se fortalece, não pela ausência de desafios, mas pela disposição mútua de enfrentá-los com maturidade. O amor verdadeiro, portanto, é a expressão de uma psique que se encontrou consigo mesma. Ele não chega para nos libertar de quem somos, mas para nos confirmar. Ele é o reconhecimento de que o que construímos internamente merece agora se manifestar no mundo externo. E quando isso acontece, o relacionamento deixa de ser uma necessidade e se torna um sagrado encontro entre duas almas inteiras que escolhem dia após dia caminhar juntas. O amor verdadeiro não é um evento externo que simplesmente acontece. É o reflexo de um mergulho profundo em si mesmo. Cada sinal que antecede sua chegada, o chamado interno, a dissolução das projeções, o confronto com a sombra, a integração dos opostos, revela que a alma está se preparando para algo maior. Esse amor não surge para nos resgatar, mas para nos acompanhar, para somar, para espelhar a jornada que já estamos trilhando por dentro. Ao reconhecer a profundidade desse processo, entendemos que o encontro com o outro é, acima de tudo, um reencontro consigo mesmo. O verdadeiro amor floresce quando há espaço interior, clareza emocional e um coração disposto a amar com verdade, vulnerabilidade e presença. Se este vídeo falou com a sua alma, é porque você está pronto para esse amor que transforma, cura e expande. Por isso, não vá embora sem se inscrever no canal e ativar as notificações. Seu processo merece ser nutrido com consciência. E agora, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Ele foi escolhido especialmente para aprofundar ainda mais a sua jornada de autoconhecimento e amor. A sua transformação começa agora, e o amor verdadeiro está mais perto do que nunca.